Sério, Bruno. A apresentação está aparecendo aí? Sim. Ok. Boa tarde, pessoal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Adalto Trigueiro. Eu sou orientando do Sérgio Soares. Ingressei no doutorado agora em 2020.2 e tenho como orientador Emanuel Barreto. O trabalho está focado em difusão de tecnologias, especificamente no estudo de difusão de adoção de linguagens de programação. O trabalho está dentro desse cenário de inovação tecnológica. O conceito de inovação tecnológica não é bem um consenso assim, na área, mas nós partimos de um ponto de vista do Rogers, do trabalho dele de difusão de inovações, que fala que a inovação tecnológica é uma ideia, prática, objeto, ou objeto que é percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção. Empresas que mantêm, ou entidades que adotam tecnologia, que mantêm isso como um critério, a adoção de novas tecnologias como um critério um critério comum, digamos assim, na verdade, uma estratégia com uma empresa, pode alcançar alguns benefícios, como vantagens comerciais, maior fatia de mercado, mais clientes, maiores lucros, a partir do sucesso da adoção dessas tecnologias. Certo? No entanto, a adoção de tecnologia, ela tem também no processo riscos e dificuldades, como incerteza sobre o retorno de investimento, complexidade nesse processo de adoção, falta de comprometimento de autogestão, resistência a mudanças e falta de oferta de treinamento adequado. Isso são alguns itens que precisam ser gerenciados nesse processo de adoção para maximizar a possibilidade de sucesso no caso de uma adoção tecnológica. Especificamente na área de engenharia de software, nós estamos falando de técnicas, métodos, metodologias, linguagens de programação, que é o tratado, foco desse trabalho, processos e ferramentas de software usadas para desenvolver sistemas. Sempre com foco de melhoria de eficácia, eficiência nos processos de produção. Na área de engenharia de software, há um foco grande em estudos que tem como objetivo realmente trabalhar em como essa transferência de tecnologia, no caso nós temos claramente dois papéis nesse processo de inovação tecnológica, que seria o agente de inovação e o agente de adoção dessa inovação, certo? Que pode ser indivíduo ou entidade, certo? Esse processo de transferência muitas vezes está focado em como esse agente adotante vai efetuar esse processo de adoção da tecnologia. O nosso trabalho, ele não está focado nesse processo, desses passos de como um agente adotante vai adotar essa tecnologia. E sim qual é o comportamento de espalhamento de determinadas tecnologias. No caso, linguagem de programação. Certo? Então, assim, nós estamos focados em tecnologias que são lançadas, certo? Com esse propósito de se espalharem e não criadas para atender uma demanda específica de um cliente. E, dessa forma, nós passamos a trabalhar com esse conceito de difusão. Certo? Que é quando uma inovação específica é comunicada por canais, certo? Ao longo do tempo entre os membros de um sistema social. O que motiva o nosso trabalho é entender esse comportamento da dinâmica de adoção de uma linguagem de programação. E tentar realizar previsões acerca desse espalhamento dessa adoção. Com isso, nós esperamos trazer alguns benefícios, como uma boa fonte de informação para ajudar a tomar a decisão de desenvolvedores, por exemplo, desenvolvedores iniciantes ou desenvolvedores que pretendem iniciar novos processos, novos projetos, a conhecer como está a adoção da linguagem de programação. Se está em ascensão, se está em declínio. Pode ser uma fonte de informação importante para educadores na área de engenharia de software, ou quando eles vão tomar decisões a respeito de o que ensinar, certo, em termos de linguagem de programação. Desenvolvedores de linguagem que podem acompanhar, por exemplo, na medida que as versões vão sendo lançadas de sua linguagem de programação, acompanhar essa aderência à linguagem, certo? E gerentes podem se beneficiar, certo, nesse processo de tomada de decisão, em qual linguagem de programação investir nos seus projetos, certo? Já que talvez uma tecnologia, uma linguagem de programação que tem uma baixa adesão não tem uma comunidade tão forte, e isso acarreta em alguns outros problemas. O processo de inovação tecnológica, ele passa por um item que é a difusão da informação. Então, Ô, Adalto, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Volta lá no slide anterior.
É, só para situar, eu lembro que o trabalho de Emanuel tem a ver, né, com Eu essa vou parte tocar lá de... no trabalho de Emanuel e entender para. Certo. Não, então segura aí a minha pergunta e É, mais na eu acho frente que assim, era sobre a relação, mas de eu vou deixar repente, quando na clara hora que a tu relação. explicar, mas não era só isso não, mas fale, vá-se embora e depois a gente... Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. Certo? Então, tem um ponto, na difusão da inovação, tem um ponto crucial que seria, efetivamente, a difusão da informação. Certo? A informação, inclusive, tem uma relação de ordem aí que precede. Ou seja, eu não consigo adotar uma coisa que eu não sei que existe. Certo? Então, esse ponto aí de difusão da informação é um ponto chave nesse processo de difusão da inovação. E no caso da difusão de linguagem de programação, já tem estudos na área que estudam essa questão dos canais de fontes de informações que apontam, certo, como uma forte, digamos assim, fonte de informação a boa experiência e recomendações de colegas, certo? Então, assim, é um trabalho muito colaborativo, um trabalho na área de programação e essa relação, certo, é uma importante fonte de informação. Então, assim, aqui é possível identificar, certo? Eu vou chegar mais adiante, citando o trabalho de Emanuel, que há uma relação social aí, certo? Sendo construída para se construir essa difusão de linguagem de programação, certo? Claramente você pode notar que essa relação que é construída pode ser modelada graficamente, digamos assim, através de um gráfico, onde indivíduos podem ser nós desse gráfico, e esses vértices, e o vértice pode ser essas relações que existem entre esses indivíduos e que é apontada por estudos, certo? Que é uma forte fonte de informação para a adoção de linguagem de programação. Então, como é que a gente pode entender a dinâmica do espalhamento da adoção de linguagem de programação por um grupo de desenvolvedores? Pronto. Aí é onde eu cito a questão do trabalho que a Manuel fez, certo? O meu orientador, ele desenvolveu uma tese que trabalhava a difusão de linguagens de programação, certo? E ele, que iniciou o trabalho, né, esse estudo dessas dinâmicas de adoção de linguagem de programação, certo? Ele observou que teorias epidêmicas poderiam descrever, na verdade, o trabalho dele, a pergunta do trabalho dele era justamente se isso poderia ser feito, certo? Se modelos matemáticos poderiam descrever essa dinâmica de espalhamento de linguagem de programação, onde indivíduos com interação social são potenciais rotas de transmissão. Então, por um lado, tinha esse indício aqui que havia um forte componente social nesse cenário de disseminação de linguagem de programação. Por outro lado, foi percebido que havia, em outras áreas, certo, estudos ou áreas específicas que estudavam a disseminação no caso, infecções, certo, através de sistemas sociais. Foi aí que Emanuel voltou o foco para a área da epidemiologia, que é uma ciência que efetivamente estuda a frequência e padrões de eventos relacionados nesse processo saúde e doença em determinadas populações e busca causas, fatores que influenciam a ocorrência desse processo, além de taxas, riscos e doenças. E, efetivamente, a epidemiologia matemática, que descreve, através de modelos matemáticos, fenômenos, certo? No caso, fenômenos epidemiológicos. E, através de dados estatísticos, consegue determinar forças de infecção, reprodutibilidade basal, taxas de contato, etc. O trabalho de Emanuel, visto inicialmente identificado essa relação, esse item social no espalhamento da linguagem de programação, Emanuel procurou um modelo, certo, que pudesse testar e pudesse tentar descrever esse espalhamento de linguagem da adoção de linguagem de programação. E a partir daí ele escolheu um modelo de crescimento biológico, que inicialmente era um modelo utilizado para prever crescimento de populações de animais e florestas e que foi utilizado para modelar epidemias posteriormente. É um modelo que é representado por uma equação diferencial ordinária e que os resultados eles se apresentam em uma curva que acumula indivíduos. Adotantes, no nosso caso, no caso de doenças infectadas, durante o tempo. Dado que Emanuel conseguiu identificar essa relação que existia entre essas áreas, ele precisava de dados para poder fazer o ajuste dessa função que ele escolheu, desse modelo que ele escolheu.
certo? E para isso ele escolheu ele escolheu duas bases, que seriam o GitHub, que são um repositório de projetos de código aberto, e Stack Overflow. A partir daí ele tratou esses dados, certo? Para poder ter semanas e quantidades de adoções realizadas para cada linguagem de programação. A partir daí, ele, com os dados tratados e o modelo, ele conseguiu fazer um ajuste desses parâmetros utilizando o Wolfram Matemática para a obtenção desses parâmetros ajustados, esse modelo ajustado, e obtenção de pontos de inflexão de curva para poder traçar gráficos traçar gráficos de comportamento da adoção. Certo? Isso aqui é um exemplo de um gráfico que foi gerado, se eu não me engano, da linguagem C++, certo? Entre períodos de 2009 a 2016, se eu não me engano, onde esses triângulos representam exatamente o período, certo? Esse período que eu acabei de falar, e representam exatamente a quantidade de projetos que usavam no GitHub a linguagem C++. Essa linha pontilhada em vermelho seria a curva gerada pelo modelo ajustado, certo? A Manuel verificou uma aproximação boa, certo? E para poder ele tentar verificar algum nível de previsão, de possibilidade de realizar previsões, ele pegou uma fatia desse tempo de 2009 a 2016, que seria essa linha representada por essas circunferências aqui, certo? E também realizou novamente um ajuste da função do modelo que ele escolheu, certo? Para poder traçar essa curva e extrapolou para ver o comportamento que assumiria essa curva sem estar com todos os dados que ele conseguiu tratar. E percebeu que essa curva se mantia com um comportamento parecido, certo? Um comportamento bastante razoável, digamos assim, em termos de precisão, em relação à curva, tanto a curva do modelo que utilizou todo o banco de dados, quanto a curva que representava fielmente a quantidade de projetos que utilizavam a linguagem C++ naquele período. Certo? Ok. Então, a partir daí, em discussões com o Sérgio e com o Manuel, inicialmente, aí a gente começa a discutir o que seria a minha pesquisa, certo? Inicialmente, a gente vai trabalhar numa atualização desse experimento de Manuel, ou seja, com dados atuais, com possibilidade de ampliação das fontes de dados, utilização, por exemplo, de GitLab, o SourceForge, e a gente está trabalhando nesse tratamento e nessa possibilidade de ampliar, mais linguagens de programação, certo? E melhorias de alguns procedimentos que tinha de chute inicial para fazer ajuste do modelo, no caso aqui, ainda se tratando da iniciativa que foi conduzida naquele trabalho. Certo. Aí uma dúvida, então, que eu acho que era justamente o gancho que eu ia pegar, que a Manuel fez, esse trabalho e tal, mas aí justamente, como você falou, mais de linguagem de programação, já é digamos assim, a gente já tem evidência que esse modelo ele é aplicável, digamos assim, a um espectro amplo de linguagem de programação. Eu posso raciocinar sobre, teoricamente, qualquer, eu sei que é meio forte falar qualquer, mas enfim, certo? Assim, é razoável, né, assumir que isso daí, para qualquer linguagem de programação, né, pode ser aplicado um modelo como esse, ele pode ser entendido esse fenômeno, ou se eu realmente não sei, então não é uma pegadinha, não. Assim, isso realmente pode ser aplicado ou talvez tenha alguma linguagem que não se encaixe por alguma outra característica. Isso, inclusive, assim, isso aí, inclusive, vai fazer parte da evolução desse trabalho, no caso da minha pesquisa, por exemplo. Certo. Aí só para deixar, a partir desse ponto, a gente discutiu a possibilidade de tentar utilizar outras técnicas para trabalhar esse mesmo cenário, digamos assim. A gente ainda está no espalhamento de linguagem de programação, nós ainda estamos no espalhamento de linguagem de programação, só que a partir daí é possível vislumbrar outros tipos de técnicas para fazer essa modelagem. Uma delas seria métodos compartimentais, métodos estatísticos e análise de séries temporais. Eu confesso que até alguns dias atrás, ou semanas, a análise de séries temporais não estava à vista. Isso foi adicionado há poucos dias, certo? Para poder também analisar e verificar o quão isso difere das modelagens feitas por Emmanuel. A utilização de métodos compartimentais, o método compartimentais é um método, acho que boa parte ouviu falar durante a pandemia,
porque são métodos bastante utilizados para fazer modelagem de doenças, certo? De epidemias. E ele parte de um modelo genérico, certo? Onde ele divide a população em compartimentos, e basicamente em suscetíveis, infectados e recuperados. Toda essa nomenclatura epidemiológica a gente está tentando ajustar. Por exemplo, para eu não chamar que um cara que aderiu a uma linguagem de programação, ele é um infectado, certo? Então, assim, a gente Dependendo tentando... da linguagem, pode usar, viu? Então, a gente está tentando fazer digamos assim, cunhar alguns termos para a gente trabalhar melhor dentro da área de engenharia de software, certo? Então, assim, basicamente, métodos compartimentais dividem em compartimentos. Aqui eu tenho Só uma alguns... pergunta, Adalto, que o Thaís botou no chat aí, não necessariamente tu tá Eita, vendo, né? Ela desculpa, perguntou se o trabalho de Emanuel considerava quais linguagens. eu não me lembro agora de cabeça, não sei dizer, mas tem uma série de linguagens. E aí eu vou tocar nesse ponto de que no meu trabalho a gente vai tentar classificar algumas linguagens para não haver algumas comparações injustas, por exemplo, certo? Porque a gente sabe que tem determinadas linguagens que têm um propósito específico, então a comparação fica injusta em termos de adoção. Pode ser que pouquíssimas pessoas, se você verificar um comportamento de pouca adesão a ela, para aquela linguagem já significa um sucesso absurdo, tá entendendo? Porque ela tem um propósito bem específico. Então, tem um processo aí de classificação, tentar agrupar essas linguagens. A gente está discutindo se por paradigma, se por área de utilização maior dela, alguma coisa nesse sentido. A gente está ainda nesse processo de discussão, mas vai ser necessário, principalmente para algumas análises estatísticas. Então, o método compartimental, ele divide a população em compartimentos que são idênticos em termos de status em relação à infecção, certo? E aí, esse é um modelo genérico. Existe uma pergunta no nosso caso aqui, se é possível criar um modelo a partir de métodos compartimentais. A gente não sabe se é possível, porque, inclusive, nas doenças, é instanciado, digamos assim, tem instâncias para esse método utilizado. Quando você vai falar, por exemplo, de AIDS, não faz sentido, pelo menos até hoje, eu ter uma caixinha de recuperados, certo? Ele só utiliza normalmente caixinhas de suscetíveis e infectados, porque é uma doença que efetivamente não tem cura. Então, assim, cada doença tem uma instância desse modelo específico, inclusive com vários compartimentos, a depender do problema que você tem, certo? No meu caso aqui, nós temos problemas que é de definição dessa população, certo? Então, assim, a gente vai ter que dizer que a população é a população que usa essas bases de dados, seja essas plataformas de pergunta e resposta, ou seja, base, porque eu não consigo efetivamente determinar meu N, certo? Quantos possíveis adotantes de linguagem de programação existem no mundo, certo? Ou no Brasil. Certo? É um pouco difícil, então a gente tem um trabalho todo de modelagem e assumir determinadas questões no processo de modelagem a partir de métodos compartimentais. Certo? Então, assim, é possível criar um modelo de difusão de linguagem de programação utilizando métodos compartimentais. Talvez a gente chegue em algum ponto do trabalho que diga não é possível por causa desses argumentos. Certo? Ou ele é mais preciso em relação ao modelo de crescimento biológico, certo? Que Emanuel utilizou, certo? Quais informações a gente pode extrair desse modelo? De início, é possível, digamos, pensar que um modelo compartimental pode te trazer informações que o modelo cumulativo de crescimento biológico não traz, certo? Que é, por exemplo, desistências, certo? Então, lá no modelo cumulativo, você só está pensando em adoção, certo? E desistências daquela linguagem, como é que você pode modelar isso? Teoricamente é possível, se você tiver dados, fazer isso através de métodos compartimentais. Já que, sim, existem equações diferenciais que calculam esse movimento de infecção e movimento de recuperação, que seria a adoção e a desistência. Mas isso vai depender do quanto eu vou conseguir trabalhar com esses dados e efetivamente gerar esses conceitos de adoção e de desistência. E aí, um dos nossos objetivos é modelar o comportamento de difusão de tecnologias, especificamente linguagem de programação, comparar esses resultados, e aí aqui você pode dizer que eu não falei muito de análise de séries temporais, porque efetivamente eu comecei a estudar esse assunto há pouco tempo, vou cursar uma disciplina agora a partir da semana que vem sobre esse assunto, mas que em conversas preliminares com o pessoal da área, a gente notou uma aderência boa em relação ao problema e possíveis soluções.
certo? Então, nós estamos com o objetivo de modelar esse comportamento através de outras técnicas e tentar criar um modo de gerar informações úteis a respeito dessa difusão. Se você for trabalhar, por exemplo, com epidemias, você tem ciclos que eles fazem novamente coleta de dados, porque a doença tem um ciclo específico. Então, qual seria esse ciclo que a gente poderia coletar informações e poderia estar disponibilizando para tentar estar modelando esse comportamento de adoção de uma linguagem de programação específica? Sérgio sempre fala, para ficar no horizonte, que nós estamos trabalhando com esse fenômeno de difusão de linguagens de programação, mas não tirar, digamos assim, da mira a possibilidade de transpor isso para tecnologias, para outros tipos de tecnologias. Certo? Então, nós estamos inicialmente tentando compreender como é que a gente modela esses fenômenos, certo? E depois tentar extrapolar para outras tecnologias. E aí tentar ajudar a indústria em processo de decisão, certo? De adoção ou algo do gênero. Limitações que a gente tem inicialmente seria propriamente com o conceito de adoção que a gente está levando em consideração, que é o cara criou um projeto numa plataforma que usa a linguagem tal. Então, a gente já está considerando que esse cara adotou isso daí. De forma singular, pode-se ter uma crítica a respeito desse conceito de adoção, mas é muito pouco provável que, se há uma grande massa, um movimento de massa de criação de projetos utilizando determinadas tecnologias, no caso específico, linguagem de programação, a gente não seja razoável assumir que aquilo esteja sendo adotado. Certo? Tem em relação à quantidade de linguagens, Emanuel teve um tempo curto lá para fazer essa análise, a gente pretende ampliar isso daí, inicialmente e posteriormente utilizando essas outras técnicas. Certo? A questão da validade em outras comunidades é difícil a gente extrapolar isso, porque, tudo bem, você vai tentar utilizar a maior quantidade de bases de repositório de código aberto possível, mas e como é que isso se extrapola a outras comunidades? Certo? Isso realmente a gente só tem como afirmar que aquele comportamento, aquela modelagem foi feita para esse tipo de comunidade. Certo? Isso aí tem uma limitação nessa extrapolação. E tem essa questão do tratamento das linguagens de propósito específico, né? Porque você não tem como comparar uma linguagem que tem, digamos assim, um perfil de público-alvo bastante específico com uma linguagem de uso bastante abrangente. Então, assim, a gente vai tentar fazer determinadas classificações, certo? Nessas linguagens de programação para ter algumas análises. Então, a ideia seria, de uma forma bastante sucinta, essa. Beleza, Adalto. Oi, Paulo. Tudo certo? Tudo bem. Mas eu não me lembro muito bem do trabalho de Emanuel. Acho que ele apresentou uma vez, mas eu não me lembro muito bem, não sei bem. Mas, assim, eu acho isso uma área interessante, mas bastante desafiadora, entendeu? Em particular, sobre esses modelos aí, como é que chama mesmo? Esses do R lá? Mediador, não? Chama de CIR, né? Eu É já o vi SR, esse que é o termo, CIR, SR. ele é um modelo classificado Compartimental, como modelo né, que você chama. Compartimental, era essa a palavra que eu estava. Esse modelo compartimental, assim, eu acho ele bastante desafiador. Eu acho, assim, a minha intuição geral, eu tenho uma série de perguntas que levam a essa intuição de que esse negócio não daria certo. Isso, obviamente, não é motivo para você desistir, entendeu? É motivo para você ir atrás dessas coisas e ver se realmente a minha intuição faz sentido ou não, tá? Mas eu estou assumindo que você está querendo verificar se esses modelos encaixam com o crescimento, com a adoção de linguagens no passado para prever o futuro depois, né? Isso seria uma das ideias, no caso seria uma grande contribuição, certo? Seria exatamente você tentar fazer alguma previsão de abandono ou de reforço da adoção de determinada linguagem. Tá. Aí, assim, o que eu iria sugerir é que você tentasse pegar uma ou duas linguagens nessa na mão, assim, e ver historicamente como foi que ela subiu, como foi que ela cresceu e será que tem alguma justificativa para ela ter morrido aqui nesse ponto, entendeu? Para ver se faz sentido. Porque, por exemplo, com base no R, então a gente está vendo agora na epidemia que o R ele nunca é constante. Dependendo das ações
que são tomadas pela sociedade, por um determinado governo, têm um impacto direto nesse R. Eu acho que no caso que tu está falando é o que chama de R0, né? Que é aquele número de reprodutibilidade basal, que é o que indica, eu acho, uma epidemia, que uma doença, uma infecção, ela tem uma chance de se tornar epidemia ou não, assim, uma chance de viralizar. Não necessariamente o R0, mas o R, assim, no sentido de a taxa de replicação. Se ele está em 1,1, está crescendo 10%. Vamos lá. O R que a gente trata em termos de compartimento seria digamos assim, as pessoas que conseguiram se curar de uma doença e desenvolveram uma imunidade, certo? Então ela fica naquela caixinha do R, porque ela não pode mais se infectar. Certo? Isso falando em termos epidemiológicos, certo? E aí você tem cada doença tem um modelo específico. Por exemplo, uma doença, uma influenza, certo? Você se recupera, mas você volta a ser suscetível. Certo? Por quê? Porque você não desenvolve uma imunidade de grande, digamos assim, de grande duração. Certo? Então, aquele R trata sobre isso. Se aquele compartimento, dado como recuperado, faz sentido para espalhamento de linguagem de programação ou não, é isso. A gente tem uma ideia que é muito difícil, certo? Conseguir dados para aquilo ali em conversas iniciais, em trabalhos que a gente andou rascunhando, que tem uma certa dificuldade e que a partir disso daí até foi de onde surgiu de Adalto, olha, coloca aí análise de série temporais também no teu foco, certo? Porque a gente pode enfrentar dificuldades, instanciar, certo? Um método compartimental a partir do modelo SR. Existe bibliografia, Oi. Certo? É porque eu acho que o que Paulo está falando aí, Paulo me corrige, o que, por exemplo, existem esses modelos clássicos de epidemia. E as pessoas agora, durante a pandemia, tentaram usar esses modelos para estimar o futuro das curvas de contágio, certo? E, basicamente, todo mundo furou. Não é possível fazer isso, principalmente por o que o Paulo falou, de que as ações, as variáveis que influenciavam o número de contágio eram tão grandes e tão e mudava tanto de um lugar para outro, em função do que o governador dizia, ou de que o país fazia e tal, que a previsão ficou virtualmente impossível, a menos de prever o que, é que vai acontecer amanhã. Você não conseguia prever 2, 3 dias na frente. Era isso que você estava falando? Era quase isso, só que a minha opinião é que, na verdade, os modelos foram úteis, entendeu? Mas que o R, assim, a taxa de crescimento, de contaminação da pandemia, talvez seja o R0 mesmo que a Adalto falou, ele variava muito dependendo das ações. Aí, mas a gente sabia a ação, vou passar aqui 15 dias sem sair de casa, eu vou ver o efeito na curva. Eu acho que os modelos foram relativamente úteis nesse sentido, certo? Agora, do ponto de vista de linguagem de programação, que é onde eu queria entrar com a minha pergunta, a gente não tem como prever a priori as ações, entendeu? Não, você tem razão. E esse deixa eu só complementar aqui a pergunta de Paulo. Social, digamos assim, que existe nessa parte, que pode existir ações para tentar acelerar, certo, essa questão dessa adoção, que realmente dificulta bastante, Paulo. Certo? E você realmente está falando daquela questão do R0, que é quando ele dá acima de 1, significa que você é capaz de transmitir para mais de uma pessoa, então a chance daquilo se viralizar e se transformar em uma epidemia é alta. Se você fosse transpor assim, tal qual, seria a chance de uma linguagem de programação efetivamente adotar um caráter epidêmico e haver uma difusão forte dela na comunidade. Isso é muito difícil realmente de fazer, e eu acho que é nesse processo, certo, que eu vou trabalhar. Que pode ser, inclusive, dizer, olha, com os dados que a gente tem, porque uma coisa são os dados que eu tenho de epidemiologia, que é bastante consagrado, o Ministério da Saúde reúne, desde secretarias municipais, a secretarias estaduais, a governo federal, que faz uma consolidação de uma ampla gama de dados. Certo? Outra coisa é o que eu estou tentando, que não existe, digamos assim, formalmente um local que eu vou ali. E, pessoal, deixa eu ver aqui como é que é a adoção, como é que as empresas não fornecem esse dado. Não é obrigação de toda a comunidade que está envolvida com linguagem de programação fornecer esse dado, ao contrário de secretarias municipais de saúde e de estado e município que são obrigados a fornecer esse dado. Então, assim, realmente é um desafio, principalmente ligado aos dados. Certo? Só que aí... Mas eu não concordo muito com relação a isso, os dados, assim, o que você mostrou de limitação dos dados,
para mim até tá ok, entendeu? Mas o que tá pegando mais aí na minha dúvida com relação a essa abordagem como um todo, né, é as ações, porque com a doença, a taxa de crescimento dessa doença é determinada biologicamente por características do vírus e tal, e pelas ações que o governo vai tomar. Mas essas ações, elas são previstas e quem vai estimar tem conhecimento delas, entendeu? Olha, se eu pedir para todo mundo usar máscara ou né, exigir que todo mundo use máscara, o efeito vai ser esse. Beleza, eu consigo lidar com isso, mas na linguagem de programação, essas ações eu não consigo lidar. Então, aí você poderia pegar talvez exemplos. Ruby, ela foi uma linguagem que era pouco adotada até que surgiu o Ruby on Rails. Essa foi uma decisão que fez ela explodir. Talvez, certo? Isso estou só levantando e especulando. Eu acho que talvez tenha sido isso, mas eu não estudei isso daí. Tá? Então, mas como é que eu vou prever que Ruby on Rails vai entrar na jogada? Entendeu? Se eu estou hoje aqui no passado, eu quero saber qual o futuro de Ruby, mas o futuro dele pode ser morrer em um ano ou pode ser explodir em um ano, dependendo se vai surgir Ruby on Rails, que é um framework que facilita bastante as coisas e tal e tal. Mas como é que eu vou saber disso, entendeu? As ações, no caso da doença, elas são pré-determinadas de estudos. Só que existe um monitoramento constante desses dados, que assim, todas essas ações podem impactar na adoção, certo? E por isso que uma das coisas que a gente falou foi o modelo rodar constantemente, capturando esses dados para tentar prever. E aí uma coisa Adalto, você vai conseguir prever com um ano que isso vai explodir ou não? Eu posso conseguir prever com algumas semanas, ou posso identificar comportamentos de curta duração, previsões de curta duração. A questão é saber até onde isso pode chegar. Emmanuel, no modelo de crescimento biológico que ele utilizou, com aquele gráfico que foi apontado lá, ele pegou um conjunto, assim, eu vou não lembro agora se foram 10 anos, foram 9 anos, mas digamos que foram 10 anos. E aí plotou esse gráfico de adoção de C++ durante esses 10 anos dos projetos, certo? E plotou, nos mesmos 10 anos, o dado gerado a partir do modelo. E viu que eram muito próximos. E que, assim, era o esperado, certo? Que fossem próximos, a não ser que o modelo fosse muito ruim. Assim, não se adequasse de forma nenhuma aquele cenário de espalhamento que ele estava trabalhando. Sobre isso daí, eu tenho a dúvida, por exemplo, um modelo ele tem vários parâmetros, entendeu? Isso. Então, assim, quando você diz, olha, Manuel, aqui deu quase a mesma curva que o modelo. Depende dos parâmetros. E como é que você chegou nos parâmetros certos? Ele pode ter passado 6 meses indo atrás dos parâmetros certos para a curva bater. Mas do ponto de vista de previsão, eu não tenho como adivinhar os parâmetros certos. É aí onde eu vou chegar. E aí, nesse mesmo bloco de 10 anos, ele pegou e fez, como é que seria a geração dessa curva se eu utilizasse só metade dos dados para gerar o modelo? Entende que no primeiro caso, ele gerou esse modelo com todo o dataset, certo? Então, assim, se não desse próximo, era um negócio bastante esquisito, certo? Então, assim, vamos gerar um outro modelo agora, utilizando metade do dataset, como se esses 5 anos para frente fosse o futuro, certo? E ele gerou o modelo com metade do dataset, certo? Do conjunto de dados lá que ele tinha. E aí, ele plotou qual seria o conjunto real desses dados durante 5 anos e plotou o modelo durante esses 5 anos. Não, está batendo também parecido, o que era de se esperar. Só que ele plotou o modelo por mais 5 anos, só que sem conhecer esses dados, certo? Que ele já tinha. E ele verificou que a curva ficou muito parecida. Certo? Então, aquele modelo teve uma capacidade de estimar a forma daquela curva de uma forma bastante razoável, apesar dele não saber os impactos de ações para a promoção daquela linguagem. Adalto, está me ouvindo? Mas isso aí valeu para todas as linguagens de programação. Eu me lembro que, pelo que eu me lembro um pouco do trabalho de Emmanuel, eu acho que para algumas sim, para outras nem tanto. Isso, teve alguns problemas. E aí é o que a gente está tentando estudar. Talvez fosse essa questão que Paulo está levantando aqui. Seria interessante você analisar quais as características dessa linguagem de programação que você conseguiu identificar esse modelo preditor
em detrimento a essas outras linguagens que você não conseguiu detectar. Nós chegamos a comentar isso hoje ainda, que isso era uma coisa que precisava ser feita com uma certa velocidade para entender onde é que isso não se encaixava e tentar levantar argumentos de por que isso não se encaixava. Será que linguagens que têm propósitos muito específicos, o modelo seja completamente furado por causa disso, certo? Ou será que esse modelo, em linguagens como C++, como Python, que o modelo teve resultados promissores nesse tipo de tecnologia, no caso, de linguagem de programação, de amplo uso, os modelos são mais digamos assim, confiáveis, digamos. Mas isso não faz sentido, entendeu? Como um mecanismo de previsão, isso que você falou não faz sentido, porque o que você está dizendo é, eu tenho um modelo aqui que casa bem com o crescimento de linguagens que vão ser bem-sucedidas. Então, ela começa devagarzinho, depois sobe e fica lá. Não são bem-sucedidas. Então, o conceito de bem-sucedido aí é que é importante. Eu posso fazer uma linguagem com caráter tão específico que, se eu atingir 100 pessoas, eu sou bem-sucedido. Só que 100 programadores, digamos assim. Aí eu estou extrapolando assim, falando um absurdo. Mas eu posso ter uma linguagem de programação de amplo uso, que se eu tiver só 100 adotantes, era um completo fracasso. Não, mas não é esse o ponto, Adalto. O ponto é que linguagens como C++ e como Python e como Java, que foram adotadas em larga escala pela indústria, elas vão encaixar naquela curva. Mas para cada Java, para cada C++, para cada Python, tem 20 outras linguagens que não encaixam naquela curva. E são linguagens de propósito geral. Entendeu? Então, assim, não consegui comprar a ideia, nem da parte de Emanuel, e assim, e nessa tua parte aí tem essas dúvidas aí, então não consigo estimar o futuro, entendeu? Sem saber quais são as ações que vão fazer com que a linguagem dê uma bombada. Eu estava pensando aqui no que o Paulo estava falando, achando o seguinte, Neto, que é uma coisa que pode ser um efeito... Eu estou ouvindo, mas eu vou só anotar algumas coisas que o Paulo falou aqui, certo? Rapidinho. Certo. Tá sendo gravado, pô. Tá gravado. Tá, beleza. Uma coisa que eu pensei aqui, meio que um efeito colateral que pode fazer uma mudança de rumo até no seu trabalho, é claro. Principalmente que está no começo agora, tudo pode mudar de rumo. É que talvez o que pode acontecer é você identificar padrões, né? E dizer assim, ó, identificar características de linguagens que entram dentro do padrão. Então, Paulo deu exemplo aí de Rails, por exemplo. Então, ó, tem linguagens que tem um tipping point aqui que faz ela decolar e que no final o que você quer não é nem prever nada. Pode ser que seja simplesmente indicar esses padrões para que as pessoas consigam avaliar, independente de ter um modelo matemático ou não sei. Então, pode ser que isso faça uma mudança, de repente, de rumo aí, entendeu? A ideia que eu tive agora foi diferente. Foi no sentido de que, também baseado no que Paulo falou, talvez fosse interessante você ter dada a base de dados da linguagem atual, você pode já prever se ela será, assim, se ela está no caminho de ser uma linguagem bem-sucedida ou não. No sentido assim, se a curva de crescimento da linguagem é semelhante à curva de crescimento que vocês conseguiram propor baseado no modelo, então provavelmente aquela linguagem possa, aí vocês vão ter que ver, né, o tamanho da amostra e ver qual é o mínimo dataset que você precisa para isso, mas você pode pelo menos dizer se a linguagem está no bom caminho ou não, mas obviamente pode acontecer num caso como o Paulo disse, que devido a uma característica lá, a linguagem bombou, aí tipo, ela não seria um caso que seria padrão, né? Talvez, bem. É uma sugestão. Eu concordo com isso que o Neto falou, é interessante. E também sugiro, assim, dar uma olhada, tem uns anais da ACM, é um congresso que só acontece de tempos em tempos, que é History of Programming Languages. Então, na verdade, nesse congresso, cada criador de uma linguagem, ele escreve lá mais ou menos o histórico da linguagem. Então, por exemplo, tem um histórico lá de Lua, que Roberto escreveu. De tempos em tempos tem essa conferência, de 5 anos, 10 em 10 anos, não sei quando é. Mas é bom tentar dar uma olhada nisso, para, sei lá, pega 10 linguagens lá e vai no artigo e tenta identificar. Não é um artigo científico, assim, coisa é mais a história, entendeu? Aí ver se o cara disse alguma coisa, para ver se encaixa
se tipo, o crescimento daquelas linguagens bateria de alguma forma com um mecanismo aí de adivinhar ou prever o efeito no R, entendeu? Porque por mais que você esteja monitorando esses dados, não sei o quê, mas você não quer um mecanismo de previsão, normalmente, né, que de hoje para amanhã mude radicalmente. Certo? Então, você está monitorando, mas se hoje a chance da linguagem ser bem sucedida era altíssima e na semana que vem ela vai ser um desastre, então esse é um mecanismo que não ajuda muito, entendeu? Entendido. Aí, Mas... nessa. Não, vai, posso responder Não, aí. Fábio. Não, uma coisa que eu estava pensando também é por que, de repente, focar nesse modelo especificamente. Né? Tô pegando o gancho aqui só que eu sei que Jones estava trabalhando aqueles modelos de curva, de curve fitting e tudo mais, assim, eu nem entendo direito, certo? Estou falando aqui de gaiato. Mas eu só estou dizendo assim, era justamente ele ficou falando como uma alternativa e tal. Será que explorar outras formas de modelar também não... Assim, Tem, isso é ortogonal, assim, isso compartilha alguns... não vai resolver alguns... Não está resolvendo o problema que Paulo está falando, talvez, não necessariamente, certo? na Mas... verdade, o problema que o Paulo está falando é um problema muito difícil assim, de você tratar, a não ser que, obviamente, a gente tentar achar outras fontes de informação que revelem essas iniciativas por trás da linguagem, que aí a gente possa tentar fazer essa relação com o comportamento, seja de previsão, seja do que está realmente acontecendo, certo? Para identificar efetivamente o que foi que impulsionou essa linguagem. Não sei se seria interessante, certo? Fazer um pensamento reverso, tentar identificar modelos e previsões e tentar verificar o que foi que levou até lá, não sei se seria interessante, certo? Mas outras técnicas, outros modelos, Leopoldo, estão sim no horizonte, e o SR foi um modelo proposto devido a ele ser praticamente a referência na área de tratamento de epidemias, e como o fenômeno de espalhamento de linguagem de programação assumia esse caráter de contato social e tudo mais, era um modelo natural que a gente tentasse trabalhar com ele, seja inclusive para descartá-lo, certo? Para dizer que, olha, o modelo efetivamente é muito difícil de realizar, seja por falta de dados ou por qualquer outro motivo, ou de não identificar esses motivos de impulsão, ou efetivamente não ter muita utilidade, alguma coisa desse tipo. Outra coisa interessante, assim, olhando para esse History of Programming Language, seria ver, assim, o que é que os caras argumentam que fizeram a linguagem pipocar, né? Repetindo. Então, assim, muito se falava no passado, tem que ter um killer application, entendeu? Alguma coisa assim, mas não é muito claro. Mas o que é que esses autores argumentam que fizeram a linguagem dele dar um salto, entendeu? Que a gente viu ali em C++. Ou não. Beleza. Talvez, eu estou entendendo o seu ponto que você está colocando, e a gente vai levar isso em consideração, com certeza. Lua mesmo existiu por vários e vários anos, eu acho que quase ninguém usava, e aí chegou um ponto, até onde eu sei, assim, especulando, começou a ser usada por empresas de desenvolvimento de jogos, e aí ela, né, deu um pulo, mas não sei realmente. Eu me lembro da linguagem Lua, da graduação. Eu trabalhei com ela em compiladores. Mais alguém, pessoal? Tem alguma... Aí volta lá lá na parte dos benefícios do estudo, eu acho. Só que eu acho que, além do que eu perguntei, eu também tinha uma outra. Certo. Enquanto o Leopoldo está demorando, deixa eu atrapalhar de novo aqui. Vai Uma lá. coisa, assim, também que me veio à cabeça é o seguinte: diferentes linguagens, elas têm curvas bastante diferentes, né? Aí não sei se realmente um modelo desse só casaria com elas, né? Então, assim, Exato, mas esse é um problema que eu já tinha até falado, que dessa questão, dessa classificação das linguagens, que talvez não seja interessante efetivamente botar tudo numa sacola só, certo? E tentar tratar, tentar
agrupar linguagens, e aí esses critérios de agrupamento é que está sendo discutido entre eu, Emanuel e Sérgio, e aí tentar rodar outro piloto assim para tentar verificar sobre essa ótica de linguagens agrupadas o que é que a gente poderia discutir, certo? Efetivamente é difícil você tentar aplicar o mesmo modelo, isso aí realmente há linguagens que têm comportamento, que deveriam inclusive ter comportamentos diferentes a depender da sua utilização ou do seu propósito, né? Em relação a isso aí, uma coisa é até olhar, né? Esses modelos provavelmente têm parâmetros diferentes de acordo com o tipo de doença, né? Enfim, aí isso pode assim, no caso influenciar, né? do crescimento biológico, ele tem parâmetros gerais que Emanuel ajustou aos dados. No caso do modelo de compartimentais, sim, o modelo ele tem equações de infecção e de recuperação, mas os compartimentos podem ser mudados, inclusive outras equações podem ser inseridas em relação a isso aí. Então, assim, é um negócio que, de fato, a gente vai estudar, a gente tem essas preocupações, o que Paulo Borba colocou é, sim, uma preocupação e que, na verdade, é um grande desafio, né? Essa mistura da parte técnica com essa parte, efetivamente, social que existe dentro dessa dinâmica de espalhamento, certo? E que acrescenta desafios enormes dentro desse estudo. Certo? Então, a gente está no caminho de tentar descartar técnicas ou de adotar técnicas e verificar. E, como eu disse, Sérgio sempre está falando, olha, a gente está tentando trabalhar a linguagem de programação nesse momento agora, porque é o que, digamos, é mais viável de ter essa base de dados, mas a ideia é de tentar entender e aprender a manipular esses modelos com o objetivo, inclusive, de tentar extrapolar linguagens de programação. Então, assim, tem um caminho longo a ser percorrido aí, e segundo Emanuel, eu vou tropeçar no meu problema, claro, do doutorado no meio do caminho. Eu acho uma que coisa que além das linguagens, assim, talvez a linguagem possa até ser uma granularidade alta, né? Não sei. Aí se você já refletiu sobre isso. Na verdade, eu refleti com o Emanuel. Na verdade, a gente estava discutindo sobre uma série de coisas, linguagens, às vezes se aí chegou se pensar até em frameworks, né? Bibliotecas, isso. dependendo do contexto, assim, você pode ver uma Exatamente. popularidade de uma biblioteca. Você Você pensar pode nos até código, ecossistemas tá de entendendo? Node, de Mas aí React Native. você pode até chegar a nível de código para tentar mapear determinadas adoções de padrões, só que aí a capacidade computacional que você tem que ter para indexar tudo isso é um negócio absurdo. Veja, eu acho que, na verdade, o ponto aí interessante de, nessa altura do campeonato, perceber é o seguinte: lá na época de Emanuel, a gente tinha assim, uma curiosidade, basicamente, de será que esse modelo, obviamente provocado por Jones, com certeza, será que esse modelo aí epidemiológico, a gente consegue usar ele para descrever a adoção lá de linguagem de programação, tecnologia? Aí, porra, vê aí se dá, vê aí se rola. Aí, não é que conseguiu descrever, aparentemente, uma linguagem de programação. Aí eu acho que a pergunta agora é exatamente essa aí que Paulo colocou, entendeu? Então a gente tem que correr para o mais rápido possível ver se essa pergunta, qual é a resposta dessa pergunta. Eu estou concordando plenamente com isso. Pois é. Então, acho que é exatamente isso. Assim, eu confesso que, de forma geral, existe um ceticismo, sem dúvida nenhuma. É diferente de esperança, né? Eu tenho a esperança de que, talvez, uma possibilidade seja modelos diferentes, comportamentos diferentes. E aí, Leopoldo, engraçado isso que você falou, né, da granularidade, eu pensando aqui, concordo com o que você falou, mas que a minha não é nem intuição, é como se fosse assim, a esperança anterior é até o contrário. Se a gente está pensando em falar de tecnologia de forma mais abrangente, aí linguagem de programação pode ser muito pouco, a granularidade baixa, né? Pequena, né? É fina, né? Se você pensar Eu pensei mais em dados, talvez, assim, mas tem que começar no sentido devagar. de como coletar dados, assim, e pensando em outras tecnologias, limitado aqui, talvez assim, o meu pensamento de, vamos pegar dados, é super mais fácil pegar coisas relacionadas à Sem dúvida. programação e tal. Assim, se for extrapolar realmente tecnologias né, além até da computação, né, uma dificuldade seria da onde a gente pega esses dados, né? Assim, Sim, sei lá, vai sem monitorar a dúvida. rede social ou algo Uhum. do tipo, né? Ou tem um crawler na internet, sei lá, enfim, como, da onde vir. Mas eu entendi o ponto aí. É que o momento agora é exploratório, digamos assim, entendeu? É tentar explorar um pouquinho isso para. O Paulo tá falando aí no chat, que nem os alunos fazem na aula da gente.
É isso aí. Beleza. Porque eu acho até que, aí de novo, é tudo achismo ainda, né? De repente, a previsão que é possível é de ver mudanças no comportamento da adoção, em que você diz, opa, essa mudança aqui implica que que a adoção agora vai aumentar, entendeu? E não em você estar medindo o contexto todo. Mas pode ser que, sim, seja um caminho essa história de você deixar claro que tem que medir outras variáveis do contexto para poder fazer uma previsão, inclusive, com mais antecedência. Ou mesmo isso ser usado para guiar pessoas que estão querendo aumentar a difusão da linguagem de programação. Né? Então, uma empresa pode se usar, ou um pesquisador pode se usar do resultado de um estudo desse para fazer o seguinte, ó, a gente viu que X%, tantas linguagens de programação tem esse comportamento aqui, mas o determinante dessas linguagens de programação a gente foi pesquisar sempre foi surgiu um framework para uma tecnologia que estava em alta no momento, para aquela linguagem ser aplicada num domínio que estava em alta no momento, sei lá. Será que a conclusão pode ser essa, analisando esses comportamentos todos? Então, e aí, ou seja, o benefício agora já não é mais prever, e sim mostrar historicamente o que é que faz uma linguagem ser mais adotada do que outra, por exemplo, tá entendendo? Então é isso que eu falo de efeitos colaterais que podem surgir, que é o que o Emanuel falou de tropeçar com doutorado de adulto, e para outras pessoas não tem nada a ver com modelagem mais, não tá entendendo? Isso, exatamente. Assim, a gente está nesse processo que eu acho que é natural, né, na pesquisa, e tentar se buscar um objetivo, mas durante esse percurso nós temos vários desafios a superar ainda. E até nesse cenário aí, assim, acho que se aproxima mais do que o Paulo falou, né? Assim, que é você intervindo, né? Que é uma coisa você olhar o histórico, né? Tipo assim, você vai só fazer o retrospectivo, mas na hora que você vai tomar certas ações, digamos, usar esse conhecimento para tomar certas ações, também você está intervindo e vai afetar na própria difusão ou adoção, enfim. Tem aquele negócio você não está observando isoladamente. Enfim, tem um efeito aí, né, a ser observado. Beleza. Interessante. Mais alguém, pessoal? Neto? Não, eu só me lembro que eu acho que essa Ou é informação. não, ou é só me lembro. Então, assim. Mas é só um comentário, na verdade, que eu me lembro que no final do artigo, da tese de Emanuel, os gráficos com fitting curve das diversas linguagens de programação já tinham lá. E acho que vocês podem até já pegar isso daí para ver. Para saber mais ou menos as características das linguagens que você consegue um fit e não conseguia. Beleza. Massa, Dado. Acho que depois tem que